Olá, turminha do quarto ano. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de gramática. Eu sou a professora Vanderlane. Graças a Deus, a gente está de volta, né? Eu até me despedi, né, no ano passado, antes do recesso, mas graças a Deus a gente já está aqui junto de novo, né? Porque essas aulas ajudam bastante, né, vocês aí em casa nos estudos, né, da sala de aula. Bem, a aula de hoje ela vai contemplar a habilidade que complementa os estudos da semana passada, que a gente estudou a gramática na semana passada, que foi conjunções. Mesmo não tendo aulas transmitidas na TV, nós estudamos esse conteúdo, só que foram apenas 2 conjunções que nós estudamos. E hoje, o estudo de hoje, né, vai complementar o da semana passada e vai mostrar para vocês as outras conjunções coordenativas, tá? Então, antes da gente adentrar este conteúdo, eu quero convidar vocês para a gente fazer aquela leitura de todos os dias. Então, vem comigo porque agora é a hora da leitura. Hora da leitura. E a história de hoje é Rita não grita. É uma história de Flávia Muniz. Tem as ilustrações de Walter Ono. Vamos lá. Esta é a história de uma menina. Vou contar como ela era. Seu nome é Rita Magrela. Além de ser gritadeira, Rita é muito tagarela. A tal Rita Magrela tem o nariz arrebitado, sardas por todo lado e o cabelo espetado, amarrado com fita amarela. Esta Rita Magricela, a tal da cara magrela, tem uma mania esquisita, vive fazendo birra. A confusão logo começa, já no café com pão. Se Rita quer mais geleia e a mãe lhe diz que não, pronto, já abre aquele bocão. Depois de feita a merenda, a chateação continua, pois Rita escolhe a roupa que usa ao brincar na rua. O short amarelo está rasgado, o vermelho amarrotado. No tênis falta um cordão. É tanta reclamação que até a mãe fica tonta, com a Rita fazendo fita, que bate com os pés no chão, de novo abrindo o bocão, com aquela choração. Sua mãe vive pedindo, Rita, não grita! Mas a Rita nem dá bola e sai danada da vida. E novamente na escola, continua a fazer birra. Bastou esquecer a borracha ou a ponta do lápis quebrar, Rita já perde a paciência e recomeça a gritar. Os colegas avisam dizendo, Rita, não grita! Mas a magrela nem dá bola para os colegas da escola. Nas brincadeiras do recreio, os outros não tinham vez. Não podiam bater cara e nem contar até 3. Rita queria tudo primeiro, queria ser a melhor. E para quem desconfiasse ou até dissesse não, lá vinha mais berração. Os amigos já não aguentavam tanta arruaça da Rita e resolveram dar um fim naquela mania esquisita. Um plano combinaram então para a próxima vez que houvesse gritação. No dia seguinte, a turma brincava de amarelinha, quando a pedrinha, sem querer, na vez de Rita, caiu para fora da linha. Daí a Rita avermelhou, arregalou o olhão, encheu as bochechas de ar e já ia estourar, quando a turma se mandou, sumiu, desapareceu. E a Rita Magricela ficou com o berro abafado, ficou com o grito engasgado, não tinha com quem gritar, não podia espernear. Ficou muito chateada com aquele berro grosso, entalado no pescoço. A partir daquele dia, a magrela foi percebendo o
o que acontecia. Na escola, para brincar de pega, esconde-esconde, polícia e ladrão, não convidavam mais a Rita, não. Nem para pular corda, para jogar peteca ou fazer bolhas de sabão. Ela podia espernear, berrar, abrir o bocão, que ninguém prestava atenção. E a Rita sozinha, sem jeito, com aquela falta de graça enroscada dentro do peito, foi ficando triste, doente, emburrada. Sem querer conversa, comida e nem nada. Foi daí que a vovó chegou, trazendo lindo presente, um jogo de caixa e bola. E a Rita pulou de contente. Oba, agora os meus amigos vão querer brincar comigo. E então o novo brinquedo saiu correndo a mostrar. Logo juntou a criança com vontade de brincar. A brincadeira da bola maluca era gozada, era de assustar. Cada um espetava o palito na caixa onde estava o balão escondido. E ele não podia estourar. Primeiro foi o João, que escapou de raspão. Depois foi a Beatriz, que escapuliu por um triz. Na vez de Rita, que azar, o palito encostou e, bum, fez a bola estourar. Então, desanimados, os colegas ficaram esperando o que já estavam acostumados, o bocão aberto da Rita, gritando por todo lado. Mas daí aconteceu a surpresa boa, engraçada. Ao invés de fazer isso, a Rita arreganhou a boca numa bela gargalhada. E uma risada emendou na outra. A brincadeira foi em frente, com todos se divertindo, com todos muito contentes. A Rita Magricela pensou num jeito esperto de não ficar tão zangada com o que não dava certo. E hoje, cada vez que acontece de algo sair errado, a Ritinha sardenta do nariz arrebitado não faz pirraça, nem fita, nem grita. Pode até estourar chicletes na cara, derrubar sopa na saia, arranhar os joelhos no chão. Ela acha engraçado e leva tudo na gozação. E para as coisas mais difíceis, procura a melhor solução. A tal Rita Magricela, magrela, do nariz arrebitado, que usa fita amarela no cabelo espetado. Continua tagarela, mas deixou pra lá a mania esquisita de gritar à toa. Descobriu que sabe também resolver as coisas numa boa. Gostaram da historinha? Eu também gostei bastante, porque também nos ensina, né? A lidar com certas situações. Se você é assim como a Rita, ou se você chega perto de ser como a Rita, não tem paciência, perde a paciência com facilidade, grita por tudo, essa é uma boa história que nos ajuda aí a mudar os nossos hábitos, porque senão a gente pode ficar até sem os amiguinhos da gente, né? Sem as pessoas que a gente gosta por perto. Então, vamos ao que interessa, que é o nosso conteúdo da gramática de hoje. A gente vai sempre se encontrar nas quintas-feiras, que é o dia da gramática, tá? Então, sejam bem-vindos mais uma vez e eu agradeço a vocês por estarem aí presentes de frente para a TV, nos assistindo. Isso significa que você está respeitando e valorizando o nosso trabalho e também se preocupando com o seu futuro, né? Com os seus estudos. Parabéns. Muito obrigada. Então, vamos continuar. O conteúdo de hoje é conjunção, que vai continuar com o assunto da semana passada, que foi também conjunção, só que a gente viu apenas duas, não vimos pela TV, mas nós estudamos em casa. Você com os seus professores, né? E eu também com os meus alunos. A gente estudou as conjunções de adição e de oposição. E hoje a gente vai estudar as outras conjunções coordenativas, que são a de conclusão, as de alternativas, né, que fazem alternância, e as conclusões explicativas, que fazem, né, uma explicação, é claro.
Então, vamos relembrar o que é conjunção. Você aí sabe o que é conjunção? Será que você realmente aprendeu na semana passada o que é uma conjunção, o que significa, o que são, para que servem? Bem, as conjunções são palavras que relacionam duas orações ou dois termos dentro da mesma oração. As conjunções coordenativas que fazem a relação de orações independentes pode ser as seguintes. As aditivas, adversativas, que foram as que a gente estudou na semana passada. Inclusive, eu vou até dar uma relembrada com vocês sobre elas, que é para a gente dar a continuidade, né? É por isso que elas estão sublinhadas aí, que foram as que a gente estudou na semana passada. Alternativas, e conclusivas e explicativas. Adversativas aí, para eu lembrar, são aquelas que são de oposição, viu? Adição e as de oposição, que é a adversativa que a gente chama. Mas o objetivo da nossa aula de hoje é estudar justamente, né, reconhecer três relações importantes estabelecidas pelas conjunções, que são essas três desta semana. De hoje e até o final da semana a gente vai estudar sobre elas, também completando com o gênero textual da semana, é claro. E que são as conjunções de conclusão, de alternância e a de explicação, tá? Dessa forma, podemos compreender que conjunções são palavras, né, que estabelecem sentido entre as frases ou orações. Quando há uma expressão, quando a gente vê que há duas ou mais palavras com o mesmo sentido de uma conjunção, ligando dois termos na mesma oração ou ligando duas orações, né, juntando, né, a gente chama de locuções conjuntivas, tá? Quando há duas ou mais palavras. Quando há apenas uma palavra, a gente chama de conjunção, aquela palavra que faz uma relação, que liga, né, um termo e outro, né, da mesma oração, ou duas orações distintas. Quando une, a gente chama de conjunção. Mas, se há duas ou mais palavras que têm o mesmo sentido, faz a mesma função de uma conjunção, a gente chama de locução conjuntiva. É claro que o conteúdo de hoje a gente vai ver somente as conjunções, tá? As conjunções são aquelas palavras, relembrando de novo, que ligam dois termos ou duas orações independentes. E elas são divididas em 5 tipos, como eu mostrei para vocês. Relembrando as da semana passada, são as conjunções aditivas, que, né, tem a relação, né, fazem a relação de adição. Elas exprimem soma, adição de pensamentos. Por exemplo, e, nem, não só, mas também, não só como também, e aí vai. Exemplo, Ana não fala nem ouve. A palavra nem aí é uma conjunção aditiva porque ela está unindo um termo ao outro, né? Que tem os dois termos aí, eles têm sentidos semelhantes na mesma oração. Fala e ouve. Então, juntou, não tem, porque a palavra é nem, não significa dizer que ela tem um sentido de oposição. Pelo contrário, ela está unindo esses dois termos. Ana não fala nem ouve, são duas coisas que ela não faz, ok? Conjunções adversativas, que a gente estudou na semana passada, são as conjunções de oposição. Por exemplo, elas exprimem oposição, contraste, né, compensação de pensamentos. Por exemplo, dessas conjunções, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Deve haver mais também, né, que a gente já estudou na semana passada. E como exemplo, não fomos campeões, todavia, exibimos o melhor do futebol. Esse todavia, aí essa palavra que está sublinhada, é a conjunção adversativa, a conjunção de oposição que está fazendo um contraste aí entre esses pensamentos. Duas orações estão unidas por meio desta conjunção. A oração não fomos campeões e a oração exibimos o melhor futebol. Todavia aí faz esse contraste, essa oposição. Não fomos campeões, mas, porém, contudo, entretanto, né, em oposição a isto, exibimos o melhor futebol.
Bem, então, adentrando aos conteúdos de hoje, que eu falei para vocês, né? As conjunções de hoje, que a gente vai estudar de hoje, de amanhã e talvez de sábado, né? Do restante desta semana, a gente vai estudar a conclusiva, né? Que exprime sentido de conclusão, as de alternância e as conjunções explicativas. Então, começando pelas conjunções conclusivas, a gente vai mostrar alguns exemplos delas aqui. Algumas delas eu vou apresentar para vocês. O que são elas? A conjunção conclusiva, que elas exprimem conclusão de pensamento, que como eu falei. Exemplo dessas conjunções: logo, por isso, pois. A palavra pois quando vem depois do verbo. Portanto, por conseguinte, assim. Exemplo: chove bastante. Portanto, a colheita está garantida. Essa palavra, portanto, é uma conjunção conclusiva porque ela juntou aí, ela uniu as duas orações. Chove bastante e a oração colheita está garantida, né? A colheita está garantida. Fazendo uma conclusão. Chove bastante, por isso, logo, né? Está garantindo, está concluindo-se que a colheita está garantida. Entendeu? Conjunção alternativa. O que são essas conjunções alternativas? Elas exprimem escolha de pensamento. Por isso, as mais comuns são ou, seja sim, já. E vou dar exemplo para vocês. Ora, assim, ora, assado, quer, queira, quer não. Enfim, seja, como eu falei. Exemplo: ou você vem conosco, ou você não vai. Então, é alternativo. Ou vem ou não vai. Entendeu? E a explicativa? Exprime razão, exprime um motivo, né? O próprio nome já diz explicativa, vai exprimir uma explicação. Quais são elas? Que, porquê, mas este que com sentido de porquê, pois, né? Por quanto, assim. O pois aí, diferentemente da conclusiva, a palavra pois, na explicativa, ela vai vir antes do verbo. Se ela vier depois do verbo, é uma conclusiva, tá, gente? Porquanto, por conseguinte. Exemplo: não choveu porque nada estava molhado. Está explicando, tá? Não choveu porque nada estava molhado. Tá aí a explicação, porque eu sei que não choveu, tá? Então, a gente vai se exercitar. Como eu mostrei para vocês os exemplos, né, de algumas conclusões, conjunções, algumas palavras, algumas conjunções, eu mostrei para vocês, a gente poderia até fazer um quadrinho, né? E aí você aproveita e faz o quadrinho na sua casa, no seu caderno, e já faz aí a relação. Essa aqui é de conclusão, essas são de alternância, essas aqui são de explicação, para facilitar o seu estudo, porque na hora que vem a atividade você já tem ali a sua tabelinha, tá? Letra A. O que é para fazer primeiro? Que relação de sentido as conjunções em destaque estabelecem entre as orações? Elas estão todas destacadas. Qual o sentido? De conclusão, de alternância ou de explicação? Aí, gente, eu trouxe para vocês a tabelinha. Eu vou colocar aqui para facilitar. Estão vendo aí? Bem, tá aí as conjunções, algumas conjunções conclusivas, algumas alternativas, algumas explicativas. Então, vamos lá. Letra A. Estou vivo, logo respiro. Logo, conclui-se que. Estou vivo, conclui-se que respiro. De conclusão. Você pode até estar analisando aí na sua tabelinha. Na tabelinha que eu mostrei, que eu estou mostrando aqui agora. Tá vendo? Logo, se é de conclusão, a gente vai e escreve. É a relação de conclusão. B. Me levantei cedo, pois senti o cheirinho de café. Este pois vem antes do verbo sentir. Está vendo? Que relação de sentido é essa? Esta conjunção exprime conclusão, alternativas ou explicativas? É conclusiva, explicativa ou alternativa, hein?
Eu me levantei cedo, pois senti cheirinho de café. Esse pois que vem antes do verbo é explicativo. Pode observar bem aí na sua tabelinha, na tabelinha que eu estou colocando aí, você aproveita e escreve, copia no seu caderno, no seu material que tem aí com você. Tá vendo? Ó? Vem antes do verbo. Então, explicativo. Ó. Tem uma relação de explicação. C. Ou ele acorda cedo ou perde a vaga de emprego. E aí, esse ou, alternância, é a relação de alternância. Analisa a tabelinha que facilita também. Tirei nota boa na prova de português porque estudei bastante. Por quê? Tirei nota boa porque. O porquê aí? Porque. Porque estudei. Estudei vem antes do verbo. Então é explicação. Então, eu estou explicando por que eu tirei a nota boa. Claro. Se eu não tivesse estudado, eu não ia tirar a nota boa. Em cada uma das questões que seguem, ocorre uma conjunção coordenativa grifada. Embaixo está grifada. Indique o tipo de relação estabelecido por tal conjunção de acordo com o código que segue. Então, também trouxe aqui para vocês a tabelinha, para você não ficar perdido e você me ajudar. Nós vamos relacionar A, B ou C abaixo, nas frases abaixo, de acordo com a conjunção. Que relação estabelece? De conclusão, né? Letra A, de alternância, de conclusão ou de explicação? Compre um carro ou ande a pé. Compre um carro ou ande a pé. Esta palavra ou é uma conjunção que indica que relação? Relação de conclusão, de alternância ou de explicação? Ou, observe a sua tabelinha. Você pode até falar aí, que imagine que eu também estou escutando você, tá? E então, qual é? Ou de alternância. Aí a gente coloca a letrinha A, referente à conjunção. Alternância. B, agora vai ser B ou C. De conclusão ou de explicação. 2. Ele deve ser importante, pois todos falam dele. Pois. Todos falam. Pois vem antes do verbo falar. Do verbo falam. Está vendo? Se vem antes é de explicação. Então é a letra C. Saiu daqui faz umas 2 horas. Portanto, onde eu encontro o portanto? Aqui. Conclusão. Portanto, já deve ter chegado. Ok? Mais uma questão. Enumere as principais conjunções coordenativas a seu devido nome. Você vai colocar 1 naquelas conjunções que forem conclusivas, 2 nas conjunções alternativas e 3 nas conjunções que forem explicativas, certo? Então, logo, portanto, por conseguinte, pois, colocada depois do verbo, atenção, por isso, então, assim, em vista disso. Que conjunções são essas? Elas exprimem o que? Conclusão, são conjunções conclusivas. A outra, as outras, né? Ou, ora, já, quer. Você viu na sua tabelinha, que eu espero que você tenha anotado. Elas indicam o que? Alternância, são conjunções alternativas. Pois, porque, portanto, né? Que são conjunções aí, o número 3, explicativas. Tá facinho. Muito bem. E eu acho que essa nossa é a última questão. Eu vou trazer também para vocês aqui, para você não se perder, a nossa tabelinha. Olha, vou colocar aqui. Aproveite e já anote, você que ainda não anotou. Enumere de acordo com os exemplos das conjunções coordenadas, né? Bem, você vai colocar 1 nas conjunções que exprimem conclusão, 2 naquelas que exprimem alternância, né? 3 nas que exprimem uma explicação, ok?
Ele deve ter saído da escola, pois não veio mais. Este pois aí está exprimindo o quê? Pois, pode analisar a sua tabelinha, tá? O pois aí está indicando explicação, porque o pois vem antes do verbo veio. Estão percebendo? Então, nós vamos colocar o número 3. Chegou muito cedo, logo não perdeu o início do espetáculo. Eu vou até marcar aqui a conjunção. Conjunção logo, na primeira aqui a conjunção pois. Logo é conclusão. Pode até copiar e analisar a sua tabelinha, que facilita bastante. Faça a sua parte ou procure outro emprego. Este ou é a alternância. 2, a gente coloca o número 2, tá? Nós estamos fazendo a relação. É bastante cuidadoso. Consegue, pois, bons resultados. Este pois aqui está vindo depois do verbo consegue, tá vendo? Vem depois. Se vem depois, é conclusão. Então, a gente vai colocar o número 1 de conclusão. Tem até um erro aqui, mas eu vou colocar. É conclusão, tá, gente? Não consegui ir trabalhar hoje, pois estava tudo alagado. Este pois vem antes do verbo. Se vem antes, é anteposto, é explicação. 3. Muito bem. Está de parabéns você que conseguiu acompanhar e que conseguiu responder junto comigo. Eu estou te esperando aqui para daqui a pouquinho a gente continuar o nosso estudo, tudo bem? Então vá lá, toma um pouquinho de água, pega o seu material, o seu livro para ler e reler, o livro da fluência e a sua atividade, a atividade que você recebeu na escola, ou impressa ou digitalizada aí. Então corre e coloca aí tudo prontinho para daqui a pouquinho a gente estudar. Tudo bem? Até já! Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas de volta. Eu insisto em me apresentar, eu sou a professora Vanderlane. Muito prazer para quem não me conhece, para quem me conhece, olá de novo. Então, eu te deixei aí se preparando para assistir já a nossa aula e continuar o nosso estudo do conteúdo de hoje, de gramática. Então vamos lá, vamos continuar. Pegue seu material, você organizou tudo rapidinho, o tempo foi muito pouco, então espero que você tenha feito tudo o combinado, tá? Então vamos lá. Como são as conjunções que nós estamos estudando hoje, que eu falei para vocês, são as conjunções que exprimem uma conclusão, né, que fazem relação de alternância ou de explicação. São esses 3 tipos de conclusão, de conjunção que a gente está estudando hoje. Então, para relembrar, a gente vai, né, eu vou te mostrar, vou te explicar o conceito de conjunção. O que é? Conjunção é uma palavra invariável que faz a ligação de 2 orações ou de 2 termos semelhantes presentes em uma mesma oração, na mesma oração. Bem, semelhantes como? Eles se parecem? Têm o mesmo cabelo? O que é, tia? Como é isso semelhante? Nasceram da mesma mãe? Não, eles têm o mesmo valor gramatical, tá? São palavras que têm o mesmo sentido gramatical em uma oração. Por exemplo, só que a maioria das conjunções que você vai ver aqui, elas fazem mais referência à ligação de 2 orações. Nas que a gente estudou da semana passada, elas fazem, pelo menos a adição, ela faz ligação mais de 2 termos, mas também faz de 2 orações. E as de hoje, a maioria mesmo faz mais essa ligação de 2 orações, tá, gente? Vai transformar em apenas uma com aquela palavrinha que liga as duas, que é chamada de conjunção. Olha o exemplo.
ele joga futebol e basquete. Aí, exemplo de conjunção ligando dois termos semelhantes, futebol e basquete. São esportes, né? Outro exemplo, eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Aí, esta palavrinha mas, que até indica oposição, né? Ela está ligando duas orações. A oração eu iria ao jogo e a oração estou sem companhia. Tá? Então, conjunção, relembrando, é uma palavra invariável. Quando eu falei que ela é invariável, eu estou querendo dizer que elas não variam, né? Não se flexionam nem em gênero e nem em número. Pronto, é muito fácil. Você não vai ver uma conjunção que está fazendo uma ligação de uma oração com a outra, ela no plural, ou ela no feminino, ou no masculino, entendeu? Ela não se flexiona, nem em gênero e nem em número. As conjunções e as locuções conjuntivas, que as locuções conjuntivas, como eu falei para vocês na aula, né, anterior agora, elas são duas ou mais palavras que juntas têm o sentido de conjunção, tá? E a conjunção mesmo é só uma palavra. Elas são muito importantes em texto. Por meio delas, é possível perceber e entender as relações entre as ideias do texto. Fica a dica, presta bem atenção. Na semana passada a gente estudou as conjunções que, né, as coordenativas são 5, mas a gente já estudou adição e oposição. Então eu não coloquei elas aqui, porque o objetivo da aula de hoje são somente essas 3, a de conclusão, explicação e alternância. E eu espero que você, pelo amor de Deus, tenha compreendido. As conjunções e locuções conjuntivas estabelecem diversos sentidos entre as ideias de um texto, que eu acabei de falar. Então, são essas 3 que estamos estudando hoje. Conclusão, as que expressam alternância e as que expressam uma explicação. Comecemos pela conclusão. As conjunções coordenativas conclusivas, as que exprimem conclusão, indicam, né, uma conclusão, né? Ao que se conclui. Como? Quais são essas conjunções? Logo, portanto, por conseguinte, pois. O pois, ele vem depois do verbo. Quando o pois vem depois do verbo, é colocado, posto logo após o verbo, esta conjunção não é explicativa, é conclusiva, de conclusão. Não esqueça disso. Por isso, então, tenho exemplos. As árvores balançam, logo está ventando, né? Elas não se mexem, não se locomovem sozinhas assim, né? É claro que ela se locomove como? Quando ela vai crescendo, mas não, como não é aula de ciência, vamos parar por aqui. Quando você vê as árvores balançando, significa dizer que está ventando. Então, conclui-se que está ventando. Logo, é de conclusão, viu? Você é o proprietário do carro, portanto, é o responsável. Portanto, também é uma conjunção de conclusão. Conclui-se que, se você é o proprietário, você é o responsável, certo? O mal é irremediável. Deves, pois, olha o verbo deves. Deves, pois, conformar-te. Este, pois, vem pós-posto, vem posto logo após o verbo dever, tá vendo? Se ele vem depois, é uma conjunção conclusiva, ok? E a conclusão é as conjunções de alternância. Elas exprimem, né, uma alternância, são alternativas, certo? Ou você escolhe isso, ou você escolhe aquilo. Seja por bem, seja por mal, né? Ora saudável, ora doente. Então, são alternativas, tá? Já feliz, já triste, enfim. E aí vai. Tá aqui os exemplos. Ou, ora, já, quer, etc.
Vamos aqui aos exemplos destas conjunções em frases. Os sequestradores deviam render-se ou serão mortos, né? Deviam render-se ou serão, se eles não se renderem, serão mortos. É a alternativa, né? Ou você estuda ou arruma um emprego. Também. Ou. Ora triste, ora alegre. A vida segue seu ritmo. A alternância, ela vai alternando, né? A vida. Quer reagisse, quer se calasse, sempre acabava apanhando. Já chora, já se ri, já se enfurece. São conjunções alternativas que indicam alternância. Indicam não, exprimem, né? E já as conjunções que exprimem explicação, são as conjunções explicativas que exprimem, né? Eu falei mesmo para vocês, que dão aí uma explicação, um motivo, uma razão. Quais são elas? As mais conhecidas são que, porque, assim. Pois, a palavra pois, a conjunção pois, somente é explicativa quando vem antes do verbo, tá? Quando ela é colocada antes do verbo. Porquanto, por conseguinte, e assim vai. Exemplos. Não solte balões que podem causar incêndios. Esse que, com sentido de porquê, pois, porquanto. Não solte balões porque podem causar incêndio. Não solte balões, pois podem causar incêndio. Não solte balões porquanto podem causar incêndios. Esta que é uma conjunção, tá? Choveu durante a noite porque as ruas estavam molhadas. É uma explicação. Choveu porque as ruas estavam... Então eu sei por que as ruas estavam molhadas. Ou, né? Eu sei porque choveu, porque eu vi as ruas molhadas. Outro exemplo que eu dei na aula agora há pouco, não choveu porque nada estava molhado, tá bom? Bem, vamos aos exercícios. Sublinhe a conjunção coordenativa e classifique-a. Bom, como você já aprendeu as conjunções, mas mesmo assim eu trouxe para vocês, eu coloquei aqui para a gente o quadrinho, né, para você não ficar perdido. As conjunções conclusivas, as alternativas e as explicativas. Você que ainda não anotou, eu acho bom que você copie no seu caderno para você não ficar perdido. É bom que você já aprende quando você for fazer o para casa, aí você já facilita bastante, tá bom? Letra A, nós vamos sublinhar. E nós vamos sublinhar a conjunção e depois nós vamos classificar ela em conclusiva, em alternativa ou explicativas, tá bom? Então, tinha feito vários cursos, logo devia estar preparado para o cargo. Onde está a conjunção? É a conjunção logo. É para fazer o quê, professora? Sublinhar. O que é sublinhar? Passar um traço debaixo da palavra, uma linha, viu? Reativemos o vamos classificar primeiro. Logo é uma conjunção conclusiva. Eu coloquei lá na frente, ó. Ah, se você estiver escrevendo, você já pode escrever também. Pode escrever embaixo ou na frente. Reativemos o transporte ferroviário, pois é mais econômico. Pois... Cadê o verbo aqui? Olha, o verbo está bem aqui, ó. A palavrinha pois, essa conjunção pois, ela vem antes do verbo, tá, gente? Tá vindo antes. Se ela foi posta antes do verbo, este pois é este aqui, ó. Explicativa, ok? Os povos da América Latina enfrentam problemas, por isso devem unir-se. Por isso, que conjunção é essa? Por isso, é bem aqui, de explicação ou de conclusão? Conclusão, ela está bem aqui.
bem aqui embaixo, ó. Tá vendo a sua tabelinha? Por isso devem unir-se. A gente concluiu que eles enfrentam problemas e conclui-se que assim devem se unir. Quer colabore, quer desfrute. Olha aqui, ó, quer. É uma conjunção alternativa, que indica alternância, que representa, né, exprime alternância. Continue escrevendo que você pode ir longe. Que explicação explicativa ou muda muita coisa aqui, ou a situação vai ficar insuportável. Ou. Alternância é uma conjunção alternativa. Você foi junto comigo, conseguiu acertar? Parabéns. Então vamos para a próxima. Não me aguardem, porque não poderei chegar a tempo. Neste período, a conjunção sublinhada estabelece uma relação de... Qual é a conjunção sublinhada? É a que está escrito a conjunção porque. Porque junto, porque de resposta, né? De uma explicação. Então, ela estabelece uma relação de adição, oposição, alternância, explicação ou conclusão. Por quê, gente? Explicação. Eu ia mostrar até a tabelinha para vocês, mas não precisa. Tá? Tá muito fácil. Outra. Que relação de sentido as conjunções em destaque estabelecem entre as relações? O cachorro é um animal doméstico. Olha as orações. O cachorro é um animal doméstico. O cachorro vive dentro de casa. Logo, quando a gente vai unir essas duas orações com a conjunção logo, ficaria: o cachorro é um animal doméstico, logo vive dentro de casa. Precisa repetir a palavra cachorro. Eu não vou escrever aqui porque também não precisa. Que relação de sentido esta conjunção estabelece nessas duas orações unidas, né? Que relação de sentido é essa? Logo, eu não sei se eu trouxe a tabelinha, não trouxe, então você já sabe que logo é conclusão. Conclui-se que, se ele é doméstico, conclui-se que vive dentro de casa. Tirei nota boa na prova de português, eu estudei bastante. A conjunção aí é porque. Eu vou unir as duas, ficará: tirei nota boa na prova de português porque estudei bastante. Unir as duas orações com esta conjunção. É uma conjunção de explicação. Nem precisa de tabelinha agora. Acho que você já aprendeu. Você vai ficar em casa? Você vai viajar nas férias? Qual é a conjunção? Ou você vai ficar em casa ou vai viajar nas férias. Ou é a alternância, né? Também não precisa da tabelinha. Ok, é só para a gente classificar, dizer a relação. Bom, como aqui tem várias frases e eu juntei, aqui é como se fosse uma pequena revisão das conjunções que a gente estudou na semana passada, que foi a conjunção aditiva e a conjunção adversativa, né, de oposição. E essas dessa semana eu trouxe aqui, eu misturei todas elas aqui e trouxe várias frases para a gente classificar, a gente dizer. A gente vai sublinhar as conjunções e a gente vai indicar o efeito de sentido de cada uma delas. Para isso, para você não ficar muito perdido, eu trouxe sim a tabelinha para vocês, mas só das conjunções que a gente estudou agora. Eu não trouxe da semana passada não, mas espero que você tenha aprendido, tá? Letra A. Saiu cedo, mas não voltou. Olha o mas. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, é opositiva, né? De oposição. Estava estudando quando você me telefonou. Quando você me telefonou. Essa de quando aqui indica tempo. Essa nós não estudamos. Eu peço até desculpa para vocês, porque não é conjunção coordenativa, tá, gente? Você reage ou será dominado pela doença. Ou, tá aqui, alternativa, de alternância, né? Não compareceu à reunião, nem aditiva, adição. E nem justificou a falta.
Não se afobe, pois dispomos de bastante tempo. Pois dispomos, pois vem antes do verbo. Então, é a explicação. Falou bonito, todavia não me convenceu. Esse todavia, porém, mais oposição. Você presenciou a cena, portanto, pode explicar tudo. Portanto, conclusiva, conclui-se que as plantações estavam bonitas, mas o temporal destruiu tudo. Em contrapartida, em oposição. Oposição. Errou, mas não quer reconhecer o erro. Também é oposição. Eu pulei a letra I, desculpem. Portanto, nossas leis não são justas, portanto, precisamos de uma constituinte para modificá-las, Conclusão. E errou, mas é oposição. Ele falava e eu ficava ouvindo. E é adição, tá bom? Parabéns para você que aprendeu até aqui. Então agora pegue o seu livro para ler e reler o livro da fluência rapidinho para a gente concluir nosso estudo de hoje e a gente fazer a leitura do dia de hoje, de quinta-feira, que vai levar em consideração a forma com que você lê, a sua entonação, ou se você respeita os sinais de pontuação, que aí vai te levar, se você faz tudo isso direitinho, vai te levar a uma compreensão adequada do texto. Então coloque aí na página 127, que é o texto da semana. Sei que você já sabe, então já deixa logo no canto. Comecemos então pelo título, é claro. Contra-atacar. Olha o ponto de exclamação aí. Contra-atacar. Do piolho na cabeça, a frieira nos pés. Saiba como se defender de bichinhos que causam doenças. É um texto de Daniela Reis Estevão, com colaboração para a Folha, Para a Folha é o nome do jornal. Se sua cabeça não para de coçar, seu pé tem uma bolinha não identificada ou um mapinha está sendo desenhado no seu corpo, cuidado! Você pode estar com um bichinho, mas nada de sentir nojo nem vergonha. Piolho, olho de peixe, bicho geográfico e frieira são doenças comuns entre as crianças, principalmente nas férias. Nesse período, meninos e meninas ficam mais à vontade, pisam em areia suja, descalços, brincam com animais e compartilham objetos como pentes, bonés e presilhas. Tudo isso abre caminho para que um exército de vírus, bactérias e fungos ataque. O jeito é tratar a doença com o médico logo que o bichinho ataca. Por isso, fique atento a coceiras na cabeça e no corpo, vermelhidão e inchaço nos olhos, feridas e ardência nos pés e manchas espalhadas pelo corpo. Ok, gente? Fique atento. Então, agora você vai pegar a sua atividade complementar, aquela que você recebeu impressa, ou você recebeu lá na escola, ou você recebeu aí pelo seu professor, pelas plataformas, pelos grupos de WhatsApp, ou você copiou no seu caderno, ou você mandou imprimir. Enfim, pega a sua atividade. Vamos responder. Atividade de hoje, do dia 14. O que é para fazer? Complete as orações a seguir. Tá simples. Essas conjunções que estão em destaque, elas expressam a mesma coisa, Então, todas elas pertencem a um tipo de conjunção, que vai ser ou conclusão, ou explicação, ou de alternância. Então, você vai analisar a partir delas mesmo. Então, você vai só completar. Cheguei atrasado porque... Aí é com você. Sempre compro naquela, pois não esperem por mim, porque ele é muito estranho. Ou seja, vou embora para casa, e aí você vai completar e vai dizer depois se elas expressam uma conclusão, explicação ou uma alternância, certo? 2. Complete as orações adequadamente com as conjunções do quadro abaixo. Pronto. Tá aí as conjunções, você vai ler as frases direitinho
né? E vai completar com essas conjunções. Vai completando com uma e vai marcando. Ah, já coloquei essa aqui deu certo. Se não der, você vai lá e troca por outra. E, enfim, você vai terminar. Terminando todos, utilizando todas do quadro. Aí você vai para a próxima questão, que é a questão 3. Assinale a relação que cada frase indica. Pronto. As relações que a gente estudou foram as conjunções de conclusão, explicação ou de alternância. Tá muito fácil. Você vai ler as frases e vai marcar um X aí naquela palavra, naquela relação que ela indica. Bem, o estudo para a prova ou tiro nota baixa. Que relação é essa? Relação de conclusão, de explicação ou de alternância? Marque um X. B. Não quero mais comer porque estou satisfeito. Por quê? É uma conjunção de conclusão, explicação ou alternância. Pratiquei exercícios físicos, por isso me senti muito melhor. Aí você vai marcar um X. E que relação faz, né? Essa conjunção por isso. Ele deve ter saído da escola, pois não veio mais. Ora como fast food, ora me alimento bem. Aí você vai marcar, tá bom? Eu acho que você já entendeu o que você vai fazer nessa questão. Quarta questão. Circule as conjunções e classifique-as em explicativas, conclusivas ou alternativas, que é só o que eu estou falando hoje o dia inteiro, a aula inteira. Você vai explicar, você vai circular a conjunção aí da frase, ou as conjunções, e depois você vai classificar cada uma delas. Não entendia ou fingia não entender. Cadê a conjunção? Encontre ela, circule, depois você vai classificar em conclusiva, em alternativa ou em explicativa. Entendeu o que fazer? Muito bem. E a B? Terminarei amanhã porque estou atrasado. Vai fazer a mesma coisa, encontrar a conjunção, circular e vai classificar ela aí na linha abaixo, escrever qual é a relação que ela faz. Se é de explicação, se é de conclusão, se é de alternância, tá bom? Ele comeu bem, mas ele comeu bem mais do que poderia. Por isso ficou embriagado. Por isso, oxe, já estou dando até a resposta. Então, vou ficar caladinha aqui, você vai encontrar a conjunção e vai circular e depois vai classificar, escrever aí qual é a relação que ela está exprimindo, tá bom? Então, gente, é só isso por enquanto. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero te ver nas próximas aulas. Eu estou bem contente que você está aqui com a gente de novo. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Vocês já me viram lá na aula de geografia? Então, eu não vou dizer Feliz Ano Novo novamente, mas queria lembrar que nós ainda estamos aí em tempos de pandemia, mesmo agora, no início de 2021. Então, todo cuidado é necessário, ok? Muito cuidado, sempre aquelas recomendações que eu sempre falo aqui. Usar máscara quando sair, lavar sempre as mãos e sempre usar álcool em gel, tá bom, gente? Tome cuidado. A gente já teve vários casos de alunos e alunas aqui da Prefeitura de Teresina que pegaram Covid e acabaram transmitindo para o seu pai, sua mãe ou mesmo para o seu avô, sua avó, que mora com eles ali, tudo bem? Então, muito cuidado, beleza? Vamos lá para a nossa aula de história de hoje, começando aí 2021, ok? Agora em janeiro. E lembrando que boa parte desses conteúdos que a gente está vendo aqui, eles são a continuidade dos conteúdos que a gente
encerrou lá em dezembro de 2020, né? Parece distante, mas foi logo há pouco aí que a gente terminou. Mas eu estava com saudade de vocês, né? Claro, já falei isso, mas fica aqui a dica, tá bom? Perdeu alguma aula, pede lá o seu professor para enviar o link para que você possa assistir aí do seu celular a hora que você quiser. Está lá no YouTube, você vai lá, baixa e assiste a aula do professor JJ a hora que você quiser. Vamos lá para a nossa aula? Olha só. Tema da nossa aula de hoje. Eu sempre faço questão de destacar algumas palavras que são essenciais para o nosso entendimento, nas nossas aulas de história. Então, aqui nós temos os processos de migração interna no Brasil, nomadismo, agricultura, escrita, navegações, indústria, entre outras. Gente, lembra que nós já falamos sobre migração interna? O que são as migrações internas? São aquelas que acontecem aqui dentro do nosso Brasil. Então, vou citar um exemplo. Se uma família sai daqui do Piauí para ir para São Paulo, morar em São Paulo, isso é uma migração interna, porque está acontecendo dentro do nosso estado brasileiro, ok? Nomadismo, nós vamos falar sobre isso, agricultura também, escrita, navegações, indústria, entre outras, a gente vai falar sobre isso, tudo bem? Nossa habilidade, identificar as transformações e as permanências que ocorrem na sociedade, reconhecendo a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço. Olha só, se a gente for perceber, geralmente quando qualquer ser humano ele se instala no local, a tendência é ele mudar esse espaço em que ele está ali. Por quê? Por uma questão de necessidade. Ele vai ter que fazer a casa dele, ele vai ter que, muitas vezes, fazer um poço, se não tiver ali do lado água, ele vai ter que arrancar uma árvore, ele vai ter que desbastar uma área. Então, isso a gente chama de mudar o ambiente em que ele está inserido. Ou vocês acham, por exemplo, que Teresina, nossa capital aqui, ela sempre foi desse jeito? Não, gente, isso aqui tudo era mato, né? Antes dos portugueses chegarem, isso aqui tudo era mato. E aí eles foram entrando, foram construindo casas, povoados deu origem às cidades, as cidades deu origem às capitais, as capitais deram origem aí a esse conjunto que nós temos hoje, chamado Brasil, ok? Mas vamos lá para a nossa leitura. Hoje eu trouxe um texto bem simples, para a gente poder entender melhor isso que a gente está falando. Vamos lá. Do nomadismo à agricultura e pecuária. Acompanha comigo, você que está aí. Você vai lendo junto comigo. Olha só. Você sabe como as pessoas viveram e se desenvolveram no campo? Você vive no campo ou na cidade? Bom, aqui, claro, vocês vivem na cidade, né? Mas tem muitos alunos que estão na zona rural assistindo. Tá? Eu já tive informações, por exemplo, que de regiões, locais distantes na zona rural assistem às nossas aulas, tá bom? Então, não é só alunos aqui da capital, mas nós temos gente assistindo aula também na zona rural e até em outros estados. Vamos lá. Qual é a diferença entre a zona rural e a zona urbana? Vamos entender sobre a convivência das pessoas no campo. Atualmente, a maioria das pessoas vive em cidades, podendo ser uma cidade grande ou pequena, tá? Se a gente for comparar Teresina com outras grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Teresina é uma cidade muito pequena. Ela tem pouco mais de 879 mil habitantes. Tá? Então, existe cidade de São Paulo que tem muito mais gente do que a nossa capital. Bom, mas nem sempre foi dessa forma. Antigamente, as pessoas viviam em grupos, pois era mais fácil de sobreviverem. E não existiam as cidades. Essas pessoas viviam no campo. Tá vendo? Certo? Elas sobreviviam da caça, da pesca e retiravam alimentos da natureza, pois nessa época não sabiam como plantar ou cuidar dos animais. Quando a comida era escassa na região onde estavam, eles precisavam se mudar e procurar outra para se estabelecerem. Ou seja, eles paravam no local onde tinha água e alimento, aí usufruíam daquilo ali. Quando acabava
água e o alimento, eles mudavam para outro local que tinha também água e alimento. Isso a gente vai chamar de nômades, tá bom? Por isso eram chamados de nômades. Pessoas ou grupo de pessoas que não tinham residência fixa, pois se deslocavam para outros lugares em busca de comida para a sua sobrevivência. Tem um aluno que ele chegou para mim, ele disse assim, professor, olha, tem dia que eu estou na casa do meu pai, tem dia que eu estou na casa da minha mãe, tem dia que eu estou na casa da minha avó, tem dia que eu estou na casa lá do meu tio. Aí ele disse assim, professor, eu pareço nômade. Tá vendo? Me chamou a atenção. Porque ele entendeu que essa mudança que ele faz continuamente de uma casa para outra, na cabeça dele, deu a entender que ele parece um nômade, né? Por uma questão de necessidade, tá bom? Então é isso mesmo, gente. Nômades eram exatamente essas pessoas, ou grupos, geralmente famílias, ou grupos de pessoas, que mudavam de um local para outro, buscando sua sobrevivência, ok? Bom, aí vem, claro, o surgimento da agricultura, porque nem sempre esses nômades foram totalmente nômades, permaneceram nômades por resto da vida. Chegou um momento que eles tiveram que parar e verificar e perceber que eles podiam fixar residência ali no local. Isso foi, sobretudo, através da agricultura. Então, vamos lá. Os primeiros grupos humanos iniciaram as suas tarefas de forma organizada. As tarefas eram distribuídas entre os homens e as mulheres. Os homens e os meninos desempenhavam tarefas como a caça e a pesca. As mulheres e as meninas praticavam a coleta, pois ainda não sabiam plantar e retiravam da natureza o que já existia para a sua sobrevivência. Então, o que é coleta? Eles coletavam frutas, frutos, algumas amêndoas do chão para poderem comer e sobreviver. Como colhiam alguns alimentos da natureza, as mulheres começaram a perceber que alguns tinham semente e que quando caíam no chão, geravam a nova planta. Olha só como é que surgiu aí. Imagina só, elas chegam debaixo de um pé de caju, tá? Porque nessa época já tinha caju, ou manga, e de repente a manga cai quando ela está madura. E aí, aquela manga, ela entra em contato com o solo, o chão, tá? E aí o que vai acontecer? Aquele caroço, ele vai germinar, vai nascer uma plantinha. Elas começaram a observar isso, certo? Então vamos lá. Essa planta precisava de cuidados para gerar novos frutos que tinham sementes. Então ela vai precisar de sol, de água, né, para poder ali ela sobreviver e germinar. E que poderiam gerar novos frutos. Foi assim que surgiu a agricultura. Essa atividade tão importante de plantar e colher alimentos necessários à manutenção do nosso organismo. Gente, quem é que imaginaria que a agricultura surgiu assim? De frutos que caiu de uma árvore, de repente germinavam no chão, aí aquelas pessoas que estavam ali para colher os frutos lá do pé, né, da manga ou do caju, de repente perceberam, olha, está nascendo, certo? E aí eles começaram a perceber, cuidando daquela plantinha, e aí surgiu a agricultura. Eles começaram a perceber que plantando aquelas sementes, aqueles caroços, germinavam novas plantas, ok? Essa descoberta foi um grande passo para a humanidade, que aprendeu aos poucos que a agricultura, além de ser um meio de sobrevivência, poderia também ser um meio de subsistência, ou seja, para a pessoa poder sobreviver ali. Ou seja, de plantar, colher para vender ou trocar. É o que está acontecendo hoje, né? Você tem inúmeras pessoas que têm seus sítios com plantações de manga, caju, laranja, uva, plantados ali, eles colhem e acabam vendendo, né, para os supermercados ou para as feiras para poderem ser revendidas. E aí vamos lá, falando nas migrações. Bom, migrações internas. Aqui você tem uma imagem de um nordestino, tá, voltando de São Paulo, porque hoje a tendência é essa, né? Pessoas que migraram na década de 60, 70, 80, para essas cidades grandes, porque estavam em desenvolvimento, agora estão migrando para cá. Até porque lá não está bom não, né? A gente sabe disso.
Bom, aqui você tem um mapa que demonstra como as migrações elas aconteceram. Tá? Isso é mais aqui da década de 90 para cá. Dentre os fatores que influenciaram os processos migratórios, o trabalho e a busca por sobrevivência são as principais causas. Esse movimento pode ocorrer dentro de um mesmo país, estado ou município. Então, por exemplo, uma família pode, por exemplo, sair lá de União ou de Campo Maior para vir para Teresina. Isso está acontecendo dentro do estado, né? Ou você pode também, aqui na capital, sair aqui da zona urbana e migrar para a zona rural. Isso está acontecendo, se isso acontecer, está acontecendo dentro da própria cidade. Ou você pode migrar daqui da cidade de Teresina para a cidade mais distante, como por exemplo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, tá? Então, esse tipo de migração são vários tipos. Ele pode acontecer dentro da própria cidade, de uma cidade para outra, dentro do mesmo estado, ou de um estado para outro, ok? É o que está demonstrando aqui, ó. O amarelozinho, ó, vem e ele vai. São fluxos migratórios constantes, né? A pessoa vai, quando não está sobrevivendo lá, ele acaba voltando para a sua terra. Bom, aqui são as chamadas migrações internas, que são aquelas em que as pessoas se deslocam dentro de um mesmo território. Já falei isso para vocês. Então você tem ali, ó, pessoas se deslocando de um local para outro. E aqui você tem as consequências das migrações, ou seja, as pessoas acabam se deslocando das suas cidades pequenas para cidades grandes e acabam gerando o quê? Gente, isso aqui não é cubinho, não. Aqueles cubinhos que a gente faz, não. Isso aqui são casas amontoadas uma em cima da outra, que a gente chama nas cidades grandes de favelas, ok? Então, lá é uma casa em cima da outra, porque não tem espaço para se construir casas, então eles acabam construindo uma em cima da outra, né? A principal migração interna no Brasil atualmente é o êxodo rural. Lembra lá do livro do Êxodo? O êxodo rural é quando uma pessoa sai lá da zona rural e vem para a cidade, ou da cidade vai para outro estado. E os nômades? Nós já sabemos que os nômades são aquelas pessoas que lá nos tempos antigos viviam mudando de um local para outro em busca de sua sobrevivência, sobretudo de água e alimento. Usualmente, são os povos do tipo caçadores, coletores ou pastores, mudando-se a fim de buscar novas pastagens para os animais que os acompanham, quando se esgota aquela em que estavam. Professor, mas hoje tem nômade? Tem. Por incrível que pareça, tem. Tá? Tem uma tribo na Rússia, um povo russo, se eu não me engano são os Nemetes, eles vivem mudando em pleno século XXI, eles vivem mudando com suas renas de um local para outro. Mas isso é uma tradição deles, tá certo? Então eles vivem mudando de um local para outro, sobretudo os locais onde tem água, e vão levando suas renas, que é exatamente de onde eles se alimentam. Lembra da rena do Papai Noel, né? Então, sabe do que eu estou falando. Bom, os nômades não se dedicam à agricultura e frequentemente ignoram fronteiras nacionais na sua busca por melhores pastagens. Ora, se eles vivem mudando de local para local, eles não podem, no caso, se adaptar à agricultura, porque eles vivem mudando. Geralmente uma pessoa que está ali, que planta para colher, ele fixa a residência ali, entendeu? Então não tem como ele ser nômade, né? Por muito tempo, os seres humanos viveram se mudando de um lugar para o outro. Eles eram nômades, depois descobriram a agricultura e a pecuária. A agricultura, que é a parte da lavoura, né? A parte de cultura de alimentos à base de produtos agrícolas, e a pecuária, que é aquela forma de você criar animais para poder tanto sobreviver como para vender. Bom, aí nós temos, gente, o êxodo rural, como eu já falei. Ó. Os deslocamentos das pessoas acabam alterando o espaço geográfico das cidades. Porque, olha só, olha para cá agora. Ó. Aqui, você só tinha isso, só esse catavento aqui, né? Catavento e essa casinha. Aqui desapareceu isso e surgiu isso. Esse amontoado de casinhas aqui, que deu origem às cidades. Tá vendo a diferença?
Disso aqui surgiu isso. Parece uma coisa assim meio absurda, né? Mas é a pura verdade, tá? Bom, sobre as transformações das paisagens, Behring, em 1991, que é um grande historiador, ele diz o seguinte: a paisagem que vemos hoje não será a que veremos amanhã. E nem tampouco é a que foi vista ontem. Pois a paisagem é produzida e reproduzida no decorrer do tempo, através da ação do homem e da sociedade sobre o território, levando-se em conta que cada ator social tem seu tempo próprio no espaço. Então, vamos pensar o seguinte: se você andar hoje pela cidade de Teresina, você vai encontrar poucas casas antigas, da época colonial. Por quê? Porque grande parte delas foram demolidas para ocupar um espaço chamado estacionamento. Isso é o que ele está dizendo. A paisagem que a gente vê hoje não vai ser vista daqui, por exemplo, a um mês. Porque provavelmente aquela casa que está ali, ela vai dar lugar a um estacionamento. Por que estacionamento? Porque estacionamento gera renda, tá? E a casa não. Então, isso é o que ele está dizendo. Por exemplo, você mora no seu bairro. De repente, ao lado do seu bairro tem uma escola. Mas será que aquela escola, onde tem aquela escola, não tinha árvores, não tinha, por exemplo, um riacho, não tinha um poço? Pensa nisso. Então, foi alterado esse espaço para poder dar origem ao surgimento da escola. Entendeu? Pois é. Bom, e aqui nós temos uma imagem que reflete isso. Ó. Dessa forma, é importante compreender que as paisagens são alteradas mediante o tempo e a necessidade de cada tipo de sociedade, que habita uma porção do espaço. Ó. Você tem aqui, ó, aqui, aqui, ó, aqui e aqui. Tá? Por quê? Porque as pessoas que vão habitando esses locais, elas vão sentir necessidade de adaptar esse local às suas necessidades. Ok? Olha, vamos praticar um pouquinho o que a gente aprendeu? É um quiz de perguntas e respostas. Então vamos lá para a primeira. Olha, eu estou chamando de problematizando. Como viviam e como vivemos? Como viviam os povos antigos e como vivemos atualmente? Como viviam os nossos ancestrais e como nós vivemos hoje? Aqui, em termos de... nós temos os itens: moradia, fabricação de diversos objetos, registros escritos, alimentação e educação. Então, vamos lá. Moradia. Os nossos ancestrais, eles viviam em cavernas, cabanas e casa de taipa. Ah, professor, mas o que é casa de taipa? Gente, você já, aqui em Teresina, por exemplo, tem alguns assentamentos. Tem um assentamento chamado Pedro Balsa, que lá ainda tem muita casa de taipa. Casa de taipa é aquela casa toda feita de madeira, coberta com palha, e as paredes é feito de barro. Eles colocam os talos de coco, né, e vão enchendo de barro. E embaixo é chão batido. Isso que a gente chama casa de taipa. Ok? E nós hoje? Hoje nós vivemos em casas, né, em apartamentos, que a gente chama de AP, não é isso? Que parece ali uma gaiolinha, mas é onde nós moramos. Por que apartamentos? Porque ocupa menos espaço. Já pensou, por exemplo, você tem um prédio lá, aí tem 300 apartamentos. Se você fosse construir esses 300 apartamentos aqui, sem ser, como eu digo, atrepado, né? Sem ser um em cima do outro, como é que seria? Ocuparia mais espaço, não é não? Por isso, a ideia dos AP, dos apartamentos. Fabricação de diversos objetos. Os nossos ancestrais usavam pedra, madeira. E nós? As máquinas. As máquinas, né? Por exemplo, já pensou para furar naquela época uma pedra? Furar a mão? Hoje a gente tem, né, as furadeiras automáticas, uma série de coisas que nos ajudam a fazer isso. Registros escritos, nossos ancestrais eram pinturas rupestres, como a gente viu lá, né? E nós, livros, computadores, televisão, como eu estou fazendo agora com vocês,
Já imaginou se não tivesse a televisão para você assistir a aula do professor JJ? Como é que seria? Né? Complicado, não é não? Como é que eu poderia estar indo na casa de cada um para poder, por exemplo, dar aula? Não teria como, gente. Se fosse por rádio, você só estaria me ouvindo, não estaria, por exemplo, me vendo. Tá ok? A alimentação, os nossos ancestrais, era sobretudo a caça, a coleta de alimento, como a gente falou. E nós hoje? Bom, hoje nós vamos a um supermercado, nós vamos aqui à mercearia, o mercadinho que fica do lado. Chegando lá, a gente já encontra tudo embalado, né? O óleo embalado, o arroz embalado, o feijão embalado, o biscoito embalado. E os nossos ancestrais tinham que pegar, se armar de arco e não sei o que, de pau, pedra, para ir caçar os animais, ou então colher os frutos e trazer para poder se alimentar. Tá vendo como é complicado? E a educação? A educação lá, nos nossos ancestrais, era familiar e grupo. Certo? E hoje nós, escola formal. Cada um de vocês que está aí, estuda numa escola aqui da Prefeitura de Teresina. Provavelmente fica do lado da sua casa, poucos metros da sua casa. Mas na época dos nossos ancestrais não era assim. Não tinha escola, não tinha lápis, não tinha professor. Os professores eram a própria família. Então eles aprendiam no grupo familiar. Eles aprendiam dos pais, dos seus ancestrais, que passava de pai para filho. Ok? Era assim. Imagina se você pudesse voltar no tempo. Imagina. Tivesse uma máquina do tempo e você pudesse voltar lá no tempo para viver igual aos nossos ancestrais. Aposto que na cabeça de você deve estar dizendo aí, eu nunca na minha vida que eu iria me acostumar. Mas, gente, esses nossos ancestrais viveram assim. E com o tempo eles foram aprimorando, foram descobrindo o fogo, foram inventando a roda, foram vendo que as pedras rolavam, que eles poderiam fazer isso, né, trazer um objeto de um local para outro, usando a roda, usando pedra, que eles podiam navegar nos rios, que eles podiam plantar, que eles podiam criar animais para poder sobreviver e se alimentar, e assim surgiu a nossa chamada modernidade, que é o que nós temos hoje. Ok? Televisão, por exemplo, do jeito que vocês estão me assistindo aqui, vendo aqui o professor JJ lindão, então vocês estão vendo como hoje a tecnologia nos ajuda nesse tempo de pandemia, ok? Essa modernidade, essa tecnologia nos ajuda a nos comunicar, porque senão vocês não teriam aula, né? E aí não tendo aula, vocês não conseguiriam entender ou compreender os conteúdos que a gente está ministrando aqui. Beleza? Não é bacana? Agora imagina voltar nessa época dos nossos ancestrais. Imagina, sem você ter nada. Você nunca se acostumaria, né, gente? A gente, claro, são tempos diferentes. A gente não vai poder comparar, porque são tempos diferentes. Cada tempo tem sua própria forma de ser, tem sua própria forma de fazer com que as pessoas sobrevivam. E as pessoas sempre dão um jeito. Daqui a 30 anos, quando vocês tiverem, por exemplo, lá uns 40 anos, que vocês já tiverem a família de vocês, o hoje não vai ser mais o que é hoje. Tá? Talvez a gente já esteja, sei lá, eu estou especulando, mas de repente a gente possa ter naves espaciais voando, né? Lá como a gente imagina nos filmes. Então tudo vai ser provavelmente muito mais moderno do que agora. Ok? Beleza? Mas isso fica para o futuro, tá bom? Bom, o nosso desafio, olha só. Estão vendo aqui, ó, são pinturas rupestres da Serra da Capivara. Todas essas imagens aqui, ó, são pinturas rupestres da Serra da Capivara. O que é que você vai fazer? Você deve estar lá e ver o professor JJ com o desafio dele, porque é desafio mesmo. Sabe o que você vai fazer? Você pode pesquisar na internet sobre pinturas rupestres. Aqui eu estou dando alguns exemplos, tá bom? Pinturas rupestres. Parecem figuras feitas por crianças, né? Por meninos. Mas isso aqui foram feitos por homens. Provavelmente tem algumas que foram feitas por crianças. Mas a maior parte delas foram feitas por tribos, por homens.
como uma forma de comunicação. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pintura rupestre. Você vai pegar o caderno de desenho, ou seu caderno mesmo, né, de produção, e você vai fazer uma pintura rupestre que deverá representar aspectos cotidianos da vida de nossos ancestrais. Como é que era? Imagina. Como é que era lá? E aí, ó, você pode pegar isso aqui, ó. Ok? Pode pegar esse quadro aqui, ó. Como é que viviam nossos ancestrais? Então, pensa, eles viviam nas cavernas. Então, você pode fazer uma pintura rupestre, um desenho lá de uma caverna. Pode fazer uma casa de taipa, uma cabana. Como era a fabricação de diversos objetos? Então, você pode fazer uma pintura com eles, né, usando pedra, madeira. Agora é que nós vamos ver quais são os desenhistas que estão de plantão aí, tá? Que tem muitos aí desse lado. E aí, os registros escritos, pinturas rupestres, a alimentação através da caça, a educação familiar em grupo. Então, você vai pensar, você pode pesquisar na internet, claro, sobre pinturas rupestres, e você vai criar a sua. Você vai criar a sua pintura rupestre, representando aspectos cotidianos da vida de nossos ancestrais. Imagina, você vai voltar no tempo. Como era a vida desses ancestrais do passado? Ok? Como é que eles se alimentavam? Como é que eles viviam? Como é que eles se relacionavam? Aí você vai pegar, tá? Fazer a sua pinturazinha, você pode pintar, bacana, ok? O seu desenho. Depois você vai compartilhar com o seu professor e sua professora, ele vai dar o ok, e você pode compartilhar com algum colega através do WhatsApp. Tudo bem? E aí um vai trocando figurinhas, como eu chamo, né? Vai vendo, o outro vai dizendo, ah, eu poderia fazer isso. Aí vocês vão aprimorando. Então você vai criar uma pintura rupestre sua, criação sua. Pode pesquisar lá no Google, pintura rupestre, Serra da Capivara? Pode, tranquilo, fique à vontade. Mas você vai ter que fazer a sua. Faça no caderno de desenho ou no seu caderno normal. Beleza? Deu para entender, não deu? E aí, como eu disse, você pode pegar isso aqui, ó, sem problema. Pode se fundamentar nisso aqui lá. Nós estamos falando dos nossos ancestrais. Você vai criar uma pintura rupestre dos nossos ancestrais. Tudo bem? Beleza, né, gente? Bom, gente, então a gente encerra, lembrando que a gente vai se ver na próxima aula, ainda da aula de História, tudo bem? E lembrando, mais uma vez, muito cuidado. Cuidado, porque nós ainda estamos em tempo de pandemia, né? E alguns estados estão aumentando, tudo bem? Beleza? Um forte abraço a todos e a todas. Façam o desafio, não esqueça, compartilhe e aquele salve de sempre, tá bom? Tchau, tchau, a gente se vê na próxima aula.